Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha, seja muito bem acolhido nesse dia em que nós iremos meditar a palavra de Deus. Hoje, dia 1º de fevereiro, meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Nesse Evangelho, nós escutamos uma frase que nos chama muita atenção. O que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Essas são as palavras do homem possuído pelo demônio, ditas a Jesus. Palavras que nos chamam a atenção, pois às vezes dizemos isso às outras pessoas também. O que você tem a ver com isso? Ou o que você tem a ver com a minha vida? Mas hoje é perguntado a Jesus: o que o Senhor tem a ver com isso? Aquele homem, possuído pelo demônio, diz tais palavras. Ou seja, é como se dissesse: por que está se intrometendo aqui na minha vida? Mas veja, Deus não é um intruso na nossa vida, e sim o demônio é. Deus não é um intrometido. Deus não é um intrometido e por isso mesmo Jesus tem tudo a ver com a nossa vida, pois Ele veio para nos salvar, nos tirar das garras do mal. Por isso, Ele tem tudo a ver com a nossa vida. E quando o Evangelho fala, nós notemos o estado daquele homem. O demônio o levou para os túmulos, para uma vida escura, sem iluminação. Mesmo quebrando as algemas, ele era escravo do mal. Os túmulos sinalizam o lugar da morte, meus queridos, da vida degenerada. É assim que vivia aquele homem. Mas Jesus, ao chegar lá, pois o Senhor sempre chega primeiro aonde a nossa vida está degenerada, desfeita, destruída. E Ele é o único que nos oferece, no meio de tudo isso, ressurreição, vida nova. Jesus chega nas nossas degenerações e Ele é aquele que chega primeiro, que faz, que nos remonta, que nos refaz, que nos costura como um belo artesão. E como o mal não é maior que o Senhor, cai, como diz o Evangelho, de joelhos. E aí o demônio diz a Jesus: o que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo? Amados, não há espaço para o diálogo com o inimigo, pois com o mal não se dialoga, não há tratado de paz com o demônio, visto que ele quer a nossa destruição, a destruição humana, e por isso Jesus diz: espírito impuro, sai desse homem. E depois pergunta: qual é o seu nome? Então o inimigo responde ser legião, se identifica como legião, para dizer que eram muitos espíritos. E que ele sai daquele homem e vai até os porcos por permissão de Jesus, uma manada de porcos que ali estava. E por sinal se atiram precipício abaixo. Amados, aqui nós vemos a força violenta, aqui nós vemos a força violenta do mal que precipita a humanidade no penhasco da morte. Mas quem está lá nos nossos penhascos para nos salvar é Jesus. É Ele que expulsa o mal. É Ele que dá a liberdade de filhos. Então aquele homem, antes possuído, agora estava sentado, vestido e em seu perfeito juízo, e depois de ser libertado, ele queria seguir Jesus, porém, o Senhor diz para ele voltar para casa e anunciar o que foi feito por ele. E desse modo, por toda a Decápole, ele anunciava. Aquele homem antes possuído,
agora anunciava Jesus que tinha feito algo novo na sua vida. Jesus, ele despertou a fé naquele homem e o libertou, e pela fé é que a nossa vida ela ganha uma nova dimensão, é que se abre para os novos horizontes de Deus. Assim também não calemos, meus queridos. Tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo, é Ele que nos salva de nossos penhascos. É Ele que veio nos mostrar que Deus tem tudo a ver com a nossa vida. Deus não é um indiferente. Deus não é um estranho. Deus tem tudo a ver com a nossa vida. Que Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã, pelas mãos de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.